A paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças juntos em oração. Senhor nosso Deus, estamos tão gratos a Ti neste dia, pelo privilégio que temos em estudar a Sua palavra. Senhor, fale aos nossos corações, abre o nosso entendimento, para que nós podemos crescer e conhecê-lo mais e ser bons exemplos às nossas famílias, assumir os papéis que o Senhor deseja que nós assumimos como esposa, marido e filhos. Senhor, nós precisamos de Ti nesses dias que estamos vivendo e queremos ser obedientes à Sua palavra. Então, Senhor, fale aos nossos corações nesta aula hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje estamos iniciando a quarta lição do nosso curso, Princípios de Aconselhamento Familiar. Nessa lição, nós vamos estudar sobre o padrão divino do esposo e nós vamos falar sobre os deveres espirituais do esposo, os deveres conjugais, os deveres de manutenção e governo da família, e outros deveres. Então, nós vamos falar sobre o padrão divino para o esposo. A posição do marido na linha do parentesco foi uma das que foi estabelecido por Deus desde o Jardim de Edom. Ao longo desta lição, nós estudaremos o padrão divino para o marido, abordando inclusive os seus deveres espirituais, conjugais, de mantedor da família, de direcionador e tantos outros que podem fazer do marido aquela pessoa que a esposa sonha em ter um marido e o pai qual os filhos podem olhar para como um exemplo e segui-lo. Vamos começar no primeiro texto da nossa quarta lição, onde o marido tem deveres espirituais. Deveres espirituais. Falando sobre Jesus, segundo as Escrituras, além de profeta e rei, Jesus exerce um sagrado ofício de sacerdote. Ele nos ensinou o valor da oração, da comunhão com Ele. E o marido, em certa forma, ele é o sacerdote da família. Me permite comentar mais um pouco sobre isto. O marido, como profeta e sacerdote. Em um certo sentido, o marido é uma espécie de profeta e sacerdote no lar. Por isso, cabe zelar a prática do culto familiar. É importante que nós temos um tempo da família junto, cultuarmos juntos, para que podemos crescer a ser a família que Deus deseja que nós somos. E que no culto familiar, que nós estamos nos habituando a nossa família a seguir esse padrão de ter leitura bíblica, e que nessas leituras bíblicas estamos ensinando aos nossos filhos não somente a importância da leitura bíblica, mas de buscar a Deus através da oração, a importância da oração, o valor da comunhão com Deus, a necessidade de juntarmos e cultuarmos juntos no templo do Senhor, e louvar a Deus no templo junto com todos os outros que servem ao Senhor e o amam também, a sua igreja. Assim como Cristo ama a igreja e deu a sua vida pela igreja, o marido é o amante também de sua mulher. Eu quero falar um pouco sobre o papel do marido em relação à sua esposa, o papel bíblico do marido em relação à sua esposa. Se você for fazer uma pesquisa na internet,
e ver o assunto sobre como deve tratar a esposa, uma das coisas que vai estar faltando nas pesquisas na internet é a importância de Deus estar tomado nas decisões e nos relacionamentos. Quando um homem permite que Deus venha ter influência no seu relacionamento, é onde o amor verdadeiro segue, porque Deus é a fonte do verdadeiro amor. Então, tem que existir aquela relação com Deus, entre o marido e Deus, a família e Deus, para um casamento ser tudo aquilo que Deus pretende que o casamento seja. Se você quer ter um relacionamento com uma mulher que seja respeitoso e que glorifica a Deus, permite que Deus guie você, que Ele seja o seu guia. Só porque os maridos falham ou tropeçam, eles nunca devem parar de esforçar em ser o marido que Deus deseja que eles sejam. Eles devem se esforçar a viver as exortações que estão registradas na palavra de Deus. A Bíblia fala para os maridos, para exortar, e inclusive a Bíblia exorta os maridos para amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, em Efésios capítulo 5 e versículo 25. E isso é impossível a fazer através das suas forças próprias. Você precisa da força de Deus, você precisa da ajuda do Espírito Santo em sua vida para poder encaminhar nessas verdades e nos princípios que Deus deseja que você anda e que direciona a sua família. Eu vou apresentar umas 9 responsabilidades de um marido de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Umas 9 responsabilidades. O primeiro é respeito. Respeito. Eu estava pensando sobre respeito hoje. Sabe, o meu pai foi um grande exemplo para mim de alguém que respeitava a sua esposa. Respeitava em tudo. Ele abria as portas do carro para minha mãe, fechava as portas, tudo que ele fazia com respeito. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 7, assim: vocês maridos devem ser cuidadosos com suas esposas, estando atentos às necessidades delas e respeitando-as como o sexo mais frágil, lembrando-se que vocês e suas esposas são companheiros em receber as bênçãos de Deus. E se não as tratarem como devem, olha aqui o negócio, hein? Se não as tratarem como devem, as orações de vocês não terão uma resposta pronta. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 da Bíblia Viva. O respeito é um dos fatores mais importantes em qualquer relacionamento. Em qualquer relacionamento. Se está no serviço, deve respeitar o seu chefe. Se está na igreja e você tem um pastor sobre você, respeita eles. Mas o respeito deve estar presente em qualquer relacionamento. O seu relacionamento com seus filhos deve existir respeito. Fomos negligentes nesse mandamento. A Bíblia diz que em relação às nossas esposas, que as nossas orações serão prejudicadas. Serão prejudicadas. O respeito pode significar muitas coisas e abrange muitas áreas. E através dos atos
que você faz, através do jeito que você fala. E abrange muitas áreas. E você pode mostrar respeito até através do quanto você ajuda ela nas coisas que faz. Respeito. Uma outra área é gentileza. É gentileza. Uma das coisas que eu sei que a minha esposa gosta muito, que eu faço e eu gosto de fazer também, para ela, é que de manhã, a maior parte das vezes, eu trago o café da manhã para ela. E ela está no outro lado da filmadora aqui sorrindo para mim, porque ela gosta. Ela gosta. Se os irmãos pudessem ver, os irmãos veriam um grande sorriso no rosto dela. Mas o que acontece, eu acordo mais cedo do que ela. E ela exige um pouco mais sono do que eu exijo. Isso é a maioria do tempo. De vez em quando batem os dias que eu fico bem cansado e de vez em quando ela aparece com um café para mim. Mas a maioria do tempo ela precisa de mais sono do que eu e eu acabo acordando mais cedo que ela. E eu tenho o costume, desde o tempo que nós casamos, e que eu estava em casa e que dava certo que eu não tinha que sair para um serviço ou algo antes que ela acordasse, eu levo o café da manhã para a cama para ela. E isso ajuda ela, isso é uma bênção para ela e é uma bênção para mim. Mas a gentileza e carinho ajuda ao início do dia dela a ser mais abençoado e acaba ajudando não somente o início do dia, mas tem um efeito no resto do dia também. Quer dizer, meus queridos irmãos, não seja duro com sua esposa, não seja exigente, tenha gentileza, tenha gentileza. Maridos, amem suas mulheres e não as tratam com amargura. Colossenses 3:19. Trata a sua mulher, a sua esposa, com respeito. E também a trata com ternura. Com ternura. A dureza pode ser qualquer coisa, pode ser um olhar que você dá, que traz dureza. Que irrita. Pode ser um jeito de falar, o seu verbo, as suas palavras, que tornam a ser desrespeitosas e humilhante. Podem humilhá-los. Ser severo é algo que reflete hostilidade. Não seja severo, seja gentil. Seja gentil. Se você se concentrar no fato que ela não é apenas um presente precioso para a sua vida que Deus tem lhe dado, mas também uma preciosa filha de Deus, aí é difícil não demonstrar respeito. Temos que mostrar respeito. Terceiro, tenha um foco. Tenha um foco na sua vida. Treine os seus olhos e a sua mente a permanecer focalizado na sua esposa. O que você olha na internet? Eu espero que sejam as coisas que se a sua esposa estaria do seu lado, você não teria vergonha. O que você está olhando na rua? Não seja uma pessoa que está caindo à tentação. Foge à tentação. Treine os seus olhos. Treine a sua mente para não ir para um rumo que desagrada a Deus. Focaliza em sua esposa. Focaliza, em primeiro lugar, a Deus, né? E focaliza em sua esposa. Provérbios 5:20 diz assim: por que, meu filho, ser desencaminhado pela mulher
imoral, desencaminhado pela mulher imoral. Sabe, o nosso mundo está cheio de muitas distrações e muitas formas de tentação. Mas Deus quer mais para você. Ele quer o melhor para você. Ele deseja o melhor para sua família. E Deus quer que você concentre na única pessoa com quem está e que não seja cativado por outras mulheres. Quando você começa a olhar em outras mulheres ou outras pessoas e a desenvolver atração por elas, isso leva, inclusive, a levar você a não somente a ser afastado do seu relacionamento com a sua esposa, mas vai destruir o seu relacionamento com Deus e o seu ministério e o que Deus deseja para a sua vida. Permaneça focalizado. Focalizado. Deus lhe deu uma bênção quando Ele deu sua esposa. Não deixe o inimigo roubar aquilo de você. Permaneça focalizado. Também tenha louvor. Tenha louvor. Chame a sua esposa de abençoada. Venha a elogiá-la. Isso é uma responsabilidade sua com a sua esposa, é elogiá-la. A Bíblia diz em Provérbios 31, passagem bem famosa, bem conhecida. No versículo 28 e 29, diz assim: levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. E ele a louva. Agora, não a ignora, elogia ela. Não apenas pelas coisas que ela faz, mas também pelas coisas que fornece, por quem ela é. Quando uma mulher não se sente apreciada, isso abre uma porta para ter problemas no seu relacionamento. Às vezes tudo que ela quer ouvir e saber é que ela é valorizada. Que ela é valorizada, que ela é importante para você. Aprecia quem ela é em sua vida. Fala para ela, demonstra para ela, exalta ela, elogia ela, abençoa ela. Quando foi a última vez que você abençoou a sua esposa? Que você elogiou ela? Que você valorizou ela? Sabe que ela precisa disso? E lembra que você é o sacerdote do seu lar. O sacerdote, aquele que está encaminhando a sua família nos princípios de Deus. Eu dou graças a Deus que Deus me valoriza e que Ele me deixa saber que Ele me valoriza. E você, como um sacerdote, o marido do lar, valoriza a sua família, valoriza a sua esposa. Em quinto lugar, honra. Honra. Sabe, existem tantas formas em cujo qual nós podemos honrar o nosso casamento, em cujo nós podemos honrar a nossa esposa. Pode começar em mantendo-se puro. Mantenha-se puro. Mantenha-se fiel em todos os aspectos do seu andar. Puro e fiel. E você nisso já começa a honrar não somente Deus, mas a sua esposa e sua família. Do jeito que você veste ela também. Já parou para pensar nisso? Quais são as roupas que você vem a prover para sua esposa? De que jeito que você veste ela é o jeito com o qual você honra ela. Sabe que quando alguém vem e cumprimenta a minha esposa por algo que ela está vestindo ou usando, sabe que isso não somente honra ela, mas isso complementa a mim. Isso complementa a mim. Porque está dizendo
algo que uma outra pessoa está reconhecendo que ela é bem tratada e honrada. E isso vem como um cumprimento para mim. Deus deseja que você honre seu relacionamento, comprometendo-se com a mulher com quem está e que você a trate bem. Que a trate bem. Honre a mulher com quem está fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mantendo-se fiel. E quando um homem põe os seus olhos em uma outra mulher, sabe que você não está honrando a sua esposa, e isso somente lhe afastará do seu relacionamento com ela e com a vontade de Deus para a sua vida. Sexto lugar, priorização. Priorização. Efésios 5:31 diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Efésios 5:31. O marido cristão ama a sua esposa e ele vem a pôr ela num primeiro lugar. Ela está em prioridade. Em prioridade. Sabe, o ponto final, claro, nós sabemos que Cristo é primeiro lugar, né? Cristo deve ser primeiro lugar para ela, deve ser primeiro lugar para você, deve estar em primeiro lugar para os seus filhos. Cristo deve estar em primeiro lugar em tudo. Mas a sua esposa, além de Cristo, ela deve estar em primeiro lugar. Então, vamos dizer, se Cristo está em primeiro lugar, então ela está em segundo lugar, em segunda posição com Deus. Estando em segunda posição com Deus não é uma má posição, né? É uma ótima posição. É uma ótima posição. Agora, o marido, ele não está idolatrando a sua esposa, mas não deve estar negligente com sua esposa. Ele o coloca acima de todos os outros em uma maneira especial, de uma forma especial. Ela é acima de todos os outros. Quando um marido cristão se casa, os seus pais são tratados de maneira diferente. Sim, ocupa um lugar importante, mas sua esposa vem antes. Seus amigos são tratados de maneira diferente. Todos os outros relacionamentos ficam em segundo lugar. A sua esposa, ela vem antes. Ela vem antes. Um bom marido cristão também mantém um lugar especial em seu coração apenas para sua esposa. Apenas para sua esposa. Um bom marido cristão é um líder, é um provedor, é um protetor. E esse é um grande dever para ele e algo em uma área que ele deve se concentrar. Agora, é importante que você aprecie a sua esposa, que tenha apreciação para ela. Dá flores para ela de vez em quando, sem ter motivo para dar flores, mas somente porque você a ama. Porque você aprecia ela. Demonstra apreciação. Isso me fez lembrar de uma vez quando eu fui para um supermercado e eu estava fazendo algumas compras para levar para casa, uma comidinha, umas coisinhas que sabia que precisava ter em casa, um leite, umas coisas. E eu passei pelo supermercado para comprar aquilo. E quando eu estava lá, eu vi umas flores bonitas. E eu pensei, mas como a minha esposa, como a Coral, ia gostar dessas flores. Então, eu levei para a caixa comigo, uma dúzia daquelas rosas comigo, eu levei para a caixa para levar para casa. E foi interessante, porque a moça na caixa olhou para mim e perguntou, o que é que o senhor fez?
que é que o Senhor fez? E eu pensei, olha, eu tive que pensar um instante no que ela estava sugerindo. Aí eu percebi que ela pensou que eu estava levando as flores para casa, para minha esposa, porque eu fiz algo mal, então eu estava levando as flores para acertar as coisas. E eu falei, eu parei e falei, não fiz nada, tá tudo certo, tá tudo certo. Eu só gosto de levar algo para casa de vez em quando, para deixar ela, a minha esposa, saber que eu aprecio ela, que eu amo ela. Não precisa ser aniversário, não precisa ser dia dos namorados, não precisa ser um evento especial, só porque eu aprecio ela. E ela precisa saber disto também. E não é que ela não saiba, mas sabe que é importante ouvir, é importante sentir, é importante e é bíblico elogiá-la e abençoá-la. Um marido cristão sabe que você é um presente de Deus, que a esposa dele é um presente de Deus para ele, e ele a aprecia, ele faz as coisas por ela, ele faz coisas de surpresa que abençoa ela, e isso faz ela sentir amada, querida e apreciada, e é assim que devemos ser. Os homens podem ser menos comunicativos ou afetuosos que as mulheres, mas isso não é uma desculpa. Isso não é uma desculpa para você não fazer nada. Se alguém realmente o ama, você o conhecerá e a sentirá, e com certeza a esposa conhece e sente o seu amor, mas você tem algo do seu lado onde você deve se esforçar para demonstrar essa apreciação também. E se você nunca cultivou isso em sua vida, é a hora que começa a cultivar isso. Exercer isso, fazer isso. É tão bom saber que você está com alguém que você ama, que ama você. Sabe que você pode sentar dentro de uma casa ou num lar e sentir sozinho, sentir solteiro, mesmo casado e mesmo juntos? Não devemos deixar isso acontecer. Mostra apreciação, anda junto. E eu quero repetir novamente, seja leal à sua esposa. Seja leal à sua esposa. A fidelidade no casamento exige compromisso total e prioriza seu cônjuge acima de tudo. A lealdade é vital para um casamento ser feliz. A lealdade é vital para um casamento ser saudável, seguro e ter um casamento que dura. A lealdade é a base do amor verdadeiro. E quando um homem mostra lealdade em seu casamento, sua esposa se sente segura e ela se sente protegida naquele casamento. Um marido leal ouve com atenção. Ele é atencioso. Eles falam muito bem de suas esposas. Principalmente quando elas não estão por perto. Eles defendem as suas esposas em todas as situações. Ele não guarda segredos de sua esposa. Ele é honesto com ela. Então, seja leal em todo sentido. E ouve a sua esposa. Ouve a sua esposa. Um bom marido cristão ouvirá a sua esposa. Ele está ciente de quais são as necessidades da sua esposa. Um homem cristão é um bom ouvinte, porque ele coloca as necessidades da sua esposa em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Ele permite que a esposa venha para desabafar para ele, para abrir o coração para ele e falar as coisas que importa com você
que você precisa falar e comunicar. Um bom marido ouve. Enquanto um conflito aparece em todo casamento, o amor bíblico e um casamento bíblico tem perseverança, tem paciência, demonstra amor, existe oração, existe comunicação. E assim, com essas coisas, você resolve as coisas que surgem no casamento. Vocês vencem, vocês são vencedores por causa de ser bons ouvintes e ser leal e ter respeito. Se você se esforçar nessas coisas, isso vai demonstrar que você valoriza o seu casamento, que você valoriza a sua esposa e ela também valoriza a você. Eu quero falar sobre os deveres de manutenção e o governo da família. Os deveres de manutenção e o governo da família. Qual é o papel ou dever do marido? O que é que ele deve fazer? Qual é o papel dele? Qual é o dever? Eu sei que é o plano de Deus que o marido trabalhe para prover as necessidades de sua família, os alimentar, os vestir, educar os seus filhos. Mas existe áreas de manutenção e governo e existe áreas espirituais também. Qual é o papel do marido no seu casamento? Quero compartilhar alguns princípios com vocês, queridos, hoje. E se vocês compartilhar esses princípios corretamente, vai ter uma liberdade maior em suas funções. E seu casamento vai ser mais abençoado do que antes. Eu ouvi um senhor chamado de Dennis Rainey. Ele comunicou alguns desses princípios, mas ele contou uma história para qualificar a importância de alguns desses princípios. E ele falou uma história, não verdadeira, claro, era uma piada, mas ele contou uma história de um homem que morreu e foi para o céu para estar junto lá no céu com os outros quando ele morreu, né? E lá, chegando lá no céu, ele encontrou duas placas. E essas duas placas eram diferentes. Uma das placas dizia assim: todos os homens que foram dominados pelas suas esposas entram nessa fila, estão aqui. E aquela fila de homens se estendia através do infinito, das nuvens e adiante até o infinito. Era um homem após o outro. E aí a segunda placa dizia assim: todos os que nunca foram dominados pelas suas esposas, entrem nessa fila. Debaixo daquela placa existia só um homem, somente um. Então esse senhor que tinha morrido, acabado de chegar, estava escolhendo qual fila que ele devia entrar, foi até aquele homem, pegou pelo braço e disse: qual é o segredo? O que é que você fez que você está nessa fila, quando naquela outra fila tem milhares de homens naquela fila, naquela linha? O homem olhou em redor dele e com uma expressão meio confusa no seu rosto, ele disse assim: eu não sei porque eu estou aqui, mas a minha esposa acabou para me falar para ficar aqui, então eu estou aqui. Mas todos nós ouvimos piadas, não ouvimos? Ouvimos piadas sobre quem manda na família. No entanto, a liderança em casa não é motivo de sorriso, não é motivo de rir. Hoje em dia, existem muitos homens que estão confusos e inseguros. Muitos que não sabem como agir em casa. Muitos que não sabem andar como
dentro do seu dever como um líder em casa. Talvez na infância nunca tiveram um bom modelo de liderança em casa. Talvez tiveram um pai que abusavam eles. Ou talvez tiveram um pai que nunca fazia nada. Então, a imagem que eles têm de um pai é onde não está presente, de ser passivo na liderança, tornando-se completamente passivo em tudo, não assumindo nenhuma liderança e nenhuma responsabilidade em nada. Eles não lideram, eles nem tentam liderar. E esses homens se tornam passivos em casas. Eles decidem assim que a coisa mais fácil para eles fazer é fazer nada. É fazer nada. E as escrituras, a Bíblia, nos dão claramente um modelo para ser homem, um modelo para ser marido, um modelo para ser pai. A Bíblia nos chama a ser homem, marido, pai. E ele nos chama a ser um modelo de servo. Eu quero compartilhar alguns desses princípios para que você não seja passivo em casa. É importante que você seja um líder. Que você seja um líder. E a Bíblia fornece uma estrutura que é claro para o casamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, diz assim: mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Efésios 5, 22 a 24, mulheres sujeitam-se aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam todas sujeitas aos maridos. Em Efésios 5, 23 a 30, diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga e coisas semelhantes, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas esposas como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais olhou ao seu próprio corpo antes que o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. A cabeça não significa domínio masculino, onde um homem domina uma mulher e exige total obediência a todos os seus desejos. Deus nunca viu as mulheres como cidadãs de segunda classe. Não são assim. Sua palavra afirma claramente que todos somos iguais. Somos filhos e somos de igual valor perante a Deus. Gálatas 3:28 nos diz assim: não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Versículo maravilhoso. Existem maridos que não entendem essa mensagem. Eles não entendem. O ensino no Novo Testamento mostra claramente que as mulheres devem ser respeitadas, reverenciadas e tratadas iguais aos homens. E, infelizmente, muitos maridos não recebem e não aceitam essa mensagem. Eles degradam suas esposas, são negligentes e os tratam com insensibilidade e são abusivos. E olha que você vai pagar um preço perante Deus por isso também. Por ser assim.
A Bíblia diz que os maridos que devem ver suas esposas como um presente precioso de Deus e companheiro. E que trata elas como uma pessoa valorizada. E que isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Você é um líder. Você é um líder. Você sabe controlar, amar, orientar e fazer as coisas de uma forma que demonstra amor à sua esposa e igualdade à esposa. Você entende que ser marido é uma posição de responsabilidade? O apóstolo Paulo diz o mesmo. Deus colocou o marido na posição de responsabilidade. Ele mesmo fala isso. Você não vai ser perfeito, é claro. Você não vai ser perfeito. Mas você vai cuidar da sua esposa e vai servi-la com perseverança. O apóstolo Paulo diz que o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Essa comparação do marido com Cristo revela o sentido em que um homem deve ser a cabeça da sua esposa. Ele é o protetor dela. O protetor. Mais duas responsabilidades. Ame a sua esposa incondicionalmente. Sem condições. Efésios 5:25 diz assim: maridos, ama suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Sua aceitação incondicional da sua esposa é essencial. É o que Deus quer. Não por causa do certo desempenho dela, mas você ama ela por quem ela é. Não é uma área onde você diz, eu amo você se você fizer jantar para mim. Não é, eu amo você porque você é tão bonita. É, eu amo você incondicionalmente. Eu amo você de toda forma. Sempre demonstra amor incondicional à sua esposa, porque isso valoriza ela e isso exalta ao Senhor nosso Deus. Palavras são importantes ouvir também. Eu acho que existe maridos que pensam, ela sabe que eu amo ela, mas sim, ela, com certeza ela sabe que você ama ela, mas fala também, usa palavras para demonstrar isso. Terceiro, serve a sua esposa. Seja um servo para ela, serve ela. De acordo com o Novo Testamento, ser chefe da sua esposa não significa ser o mestre dela, mas o servo dela. Significa ser o servo dela. Jesus não falou apenas sobre servir, mas Jesus demonstrou isso quando ele lavou os pés dos seus discípulos em João capítulo 13, versículo 1 a 17. Cristo, o chefe da igreja, assumiu a própria natureza de servo quando ele foi feito em semelhança humana. Filipenses 2:7. Uma das melhores maneiras de servir a sua esposa é entender as necessidades delas e atender às necessidades dela. Outra maneira de abençoá-la é através de ser um fornecedor. É sustentá-la. É sustentá-la. E isso envolve não somente atender às necessidades dela, mas as necessidades da família. Suprir não somente as necessidades físicas, materiais, mas como sacerdote do seu lar, você deve suprir as necessidades
espirituais também. Seja um exemplo espiritual, orando com sua família, passando tempo juntos na palavra de Deus, procurando maneiras de encorajar a sua família espiritualmente. E quando surge algo em seu lar, quando surge algo onde você percebe que algo não está certo, seja um bom ouvinte. Sabe, para ser um bom ouvinte, a sua esposa não quer dizer que você vai ouvir o que você deseja ouvir. Muitas vezes você vai ouvir o que você não deseja ouvir. Mas é o que você precisa ouvir para que você seja um bom ouvinte e um bom servo e que você lidera a sua família de uma forma que agrada a Deus em toda forma. Vamos louvar e agradecer a Deus hoje por nossas famílias. Senhor nosso Deus, estamos gratos, Senhor, a ver que como o Senhor é tão claro nos deveres de um marido. Ajuda os que são maridos, esposos, para melhorar nessas áreas. Que nós podemos crescer mais e olhar para o seu exemplo como um servo e como um provedor e como um que nos ama incondicionalmente, que nós somos da mesma forma. E que nós seremos para a nossa família um exemplo, Senhor, em ler a palavra, em orar, em ter comunhão com o Senhor, comunhão com a igreja. Em nome de Jesus. Amém.